Olá, bom dia. Muito tem se falado sobre processo e propósito, né? E sobre tempo, e sobre esperar as coisas. E uma coisa que eu tava analisando ontem foi que algumas bênçãos, elas chegam, na verdade, as bênçãos chegam em etapas. Não é tudo um dia cai do céu e você do nada estar onde você queria estar. Cara, isso me pega muito, porque Jesus fala assim que se você tivesse a fé como um grão de mostarda, você poderia pedir para um monte que ele saísse dali e se jogasse no mar, e ele o faria. E a gente tem a impressão de que é imediato. E acha que, tipo, no estalar de dedos, a montanha se jogou e já tá dentro do mar e tudo mais. Assim como a criação do mundo. Mas a questão é que não é assim, entende? Não é imediato e não é porque ele não possa fazer. É porque entre aqui e lá, nós precisamos ir aprendendo a lidar com o novo. E aí você pensa sobre o ministério, sobre a sua vida sentimental e sobre a sua vida, questão de trabalho e a questão mental. E como é que você vai falar de coisas que você ainda não sabe se você não tem uma base sobre isso, entende? Quando você cria uma estrutura, é o que ele fala sobre construir uma casa sobre a rocha. A estrutura que nós cristãos temos, ela é baseada em Cristo. É baseada numa coisa que permanece além das circunstâncias. Então, independente de onde nós estamos, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor, do que já aconteceu no passado ou do que pode acontecer no nosso futuro, nós cremos que o Senhor Deus Todo-Poderoso está conosco e nos abençoa e e a nossa proteção, né? Ele é a nossa rocha, a nossa salvação. Ele é o nosso pastor, aquele que nos guia. Nossa vida depende daquilo que ele nos permite, das portas que ele fecha, das portas que ele abre. Nós dependemos das bênçãos dele, dependemos dos caminhos pelos quais ele quer nos levar, para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, de acordo com a palavra dele. E aí ontem eu estava na frente da igreja onde eu estou congregando aqui em Leme, e eu estava vendo o pôr do sol, e eu sou apaixonada pelo céu e apaixonada pelo sol. E eu vendo aqueles momentos assim, e eu pensei assim, que dia perfeito. Todas as vezes que eu imaginava, eu morando no interior, eu sempre imaginava o céu, sempre imaginava o sol, aquela sensação, sabe? Aquela sensação maravilhosa de acordar, poder olhar para o céu e ele tá imenso assim, em cima de mim. E eu estou vivendo o cumprimento de uma promessa. Na verdade, o cumprimento de um pedido, porque o Senhor nunca me falou que Ele iria fazer isso por mim, mas Ele fez. E aí, quando eu olho, eu falo, nem todos os dias o sol tá lá. Às vezes tem chuva também no interior. Então, às vezes, a gente cria uma fantasia sobre a ideia do que é o nosso ministério, do que é a nossa vida sentimental, sem pensar nos altos e baixos, sem pensar na parte que nós precisamos aprender, que nós precisamos reconhecer, que às vezes para nos ensinar o Senhor vai nos ferir ou vai mexer na nossa ferida para poder nos curar. E que seremos curados e tratados para que possamos curar e tratar outras pessoas, né? Para mim, às vezes, fica um pouco complicado quando eu quero chegar no novo lugar, porque as pessoas sempre me olham com uma cara de tipo, quem é essa menina? O que ela veio fazer aqui? Nunca vi, não conheço, não sei de onde vem. E até a pessoa conhecer demora um tempo.
Até a pessoa confiar demora mais outro tempo. Não é que eu tenho um problema com confiança, mas eu demoro um pouco mais. Porque depois que a vida dá umas porradas na gente, a gente aprende que não deve olhar e falar assim, ei, confio em você. Mas eu confio no Senhor, confio nos caminhos dele e sei que ele tem os motivos dele e os caminhos dele são melhores que os meus. Então eu prefiro olhar para o Senhor, olhar Jesus, minha vida tá aqui em suas mãos. Eu sei que todos os dias são necessários e que cada diazinho você vai me movendo para o lugar onde o Senhor deseja me colocar. Bom, e eu queria falar isso com vocês. Os dias perfeitos, eles vão vir. Os dias que você imaginou, onde você vai estar na sua casa, onde você vai estar casada com seus filhos, onde você vai estar no seu ministério, eu não sei qual que é a área do seu, né? Mas que você vai estar pastoreando ou evangelizando, ou, né? Enfim, qual que seja o seu chamado, vai chegar. Mas nem todos os dias são como aquele que a gente imagina. Porque a gente imagina um dia sem os problemas, né? Sem os detalhezinhos que irritam, que fazem a gente chorar. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor está em todos eles. E para mim, cada vez que Ele me trata, cada vez que Ele me busca, cada vez que Ele me resgata de mim, né? Cada vez que Ele me tira da minha carne e me leva mais pro espiritual, cada dia que eu consigo olhar para Ele e falar, Senhor, cuida de mim. Senhor, guia os meus passos, guia as minhas palavras, guia o meu coração. Que meu coração seja aberto a te escutar, que ele seja ensinável, né? Senhor, que eu possa aprender com a tua mansidão, que eu possa ensinar com a tua mansidão, que eu possa olhar para as outras pessoas como o Senhor olha, né? Porque o Senhor é amor, todos nós, o Senhor deseja ter comunhão e relacionamento com todos nós, mas cada pessoa tem o seu tempo. Que eu possa me lembrar que quem faz é o Espírito Santo. Não adianta a gente, às vezes eu virava pro Senhor e falava, Senhor, por favor, me ajuda, me transforma. Eu não tô conseguindo fazer isso. E agora eu consigo olhar e falar assim, não era o tempo. Quando for o tempo, ele vai fazer porque a obra é dele. O que eu preciso é estar disponível para que ele possa fazer, né? Que eu possa caminhar com ele e nos dias que eu tô cansada e falar, ai Senhor, hoje eu tô cansada, mas eu vou lá na igreja. Hoje eu vou ouvir tua palavra. Às vezes eu tô aqui deitada orando, assim, conversando com o Senhor, e aí eu me lembro de uma frase que tem me impactado muito esses dias, que fala assim, o motivo pelo qual nós devemos orar de joelhos é para mostrar ao nosso corpo que quem domina é o Espírito. Quando eu ouvi essa frase, eu falei, eu vou mostrar para o meu corpo que quem domina é o Espírito. Quem guia a minha vida é o Senhor. Ele está comigo. E as palavras dele são vivas. Ele está além e acima de tudo que eu penso, de tudo que eu sinto, de tudo que eu acho que eu sei. Né? Então que eu sempre possa aprender, que eu sempre possa ensinar. Né? Que eu possa olhar para o céu, que eu tanto amo, e ver ele em cada pedacinho daquela paisagem. Seja um dia nublado, seja um dia ensolarado, independente de como o dia se mostra, eu consiga ver o Senhor. E nos dias que eu não consegui ver o Senhor, eu falo, Senhor, eu sei que tu tá aí, mesmo que eu não consiga ver. E é isso que eu queria falar hoje. Faz tempo que eu não apareço aqui. Gente, eu não tenho mais Instagram. Então, ou vocês me mandam mensagem por aqui, ou infelizmente eu não vou conseguir ver. Eu abri mão mesmo do Instagram, não tenho vontade nenhuma de voltar pra lá. Por 1001 motivos. Eu desejo ser aquela que o Senhor pediu para que eu fosse. E não é como se a transformação viesse assim de repente, né? A gente tem que buscar ela também. Mas ele já falou que
eu sou filha dele, então a gente precisa se comportar como filha do Senhor. Por dentro e por fora, né? E se alimentar daquilo que realmente alimenta nosso espírito, que é a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor, conversar com Ele, oferecer a Ele ofertas. Eu tava pensando sobre isso, sobre a oferta e o dízimo, né? Eu não tenho problema de dizimar, nenhum. E aí eu lembro que Davi falou assim, que ele não ia na presença do Senhor sem que nada lhe custasse, né? E eu falei, Senhor, o dinheiro não é custoso pra mim, mas ter tempo contigo me custa. Custa eu sair da minha monotonia, da minha preguiça, né? Custa eu parar de dar atenção para todas as outras coisas e permitir que o Senhor fale comigo, que o Senhor ministre ao meu coração. Esses dias eu cheguei tão chateada em casa porque eu escutei uma coisa que eu fiquei assim, meu, não é possível, Senhor, não é possível. É tão distinto do que eu penso, do que eu acho que, né, que é o real, que deve ser e tal. E eu fiquei irada. E eu falei, não quero falar sobre isso porque eu estou brava. E eu converso depois. Depois eu me resolvo. E aí o Senhor pegou e me levou pra palavra. E eu chorei. E eu falei, nossa, eu não me vejo assim. Mas eu acho incrível que o Senhor veja. E acreditem no processo, acredite num dia após o outro. Cara, isso pra mim é tão difícil, porque pra gente que é imediatista, que quer tudo pra ontem, acha que hoje comer salada, amanhã vai estar 10 quilos a menos, né? Mas acreditar no processo de que fazer todos os dias vai gerar um resultado. De que não é necessário pegar 24 horas do dia, explodir de orar 24 horas por dia, sendo que normalmente você não lê nenhuma. Mas que se você orar todos os dias, 10, 15, 20, 30, vai chegar um momento desse, né? Um momento de entrega real. Eu poderia falar sobre o jejum, gente. Jejum não é só tirar aquilo, é uma refeição ou uma bebida, né? É eu chegar de manhã, eu acordo. Gente, não é todos os dias também, porque a gente vai aprendendo. Mas eu percebi o meu jeito de fazer jejum. E eu poderia falar pra você que o meu jeito de jejum, eu preciso de manhã acordar e falar, Senhor, vou começar o meu jejum. Conversar com Ele sobre o que eu pedi pra Ele de resposta. Durante esses momentos, né? Qualquer momento, 5 minutos que eu tenho, eu paro, fico lá e falo, ai, Senhor. E eu penso sobre aquilo. E eu oro sobre aquilo. Eu falo, ai, Senhor, eu quero tanto. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. E aí eu entrego meu jejum antes de comer. Eu falo, Senhor, obrigada por ter me sustentado em todos esses momentos, em todos esses minutos. Eu desejo que suba como incenso suave ao Senhor. E aí o Senhor vem e fala comigo e eu choro horrores. E eu fico tão feliz. Não feliz pelas lágrimas, mas feliz porque eu sei, o Espírito Santo testifica em mim que Ele aceitou esta minha oferta. De tempo, sabe? De ter tirado um tempo do meu dia para estar com Ele, para escutar o que Ele deseja. E se eu pudesse dar várias dicas, seria: façam isso quantas vezes forem possíveis para você fazer. Mas também, se você não conseguir, entenda que você ainda está no processo de aprender. Eu falo com os meus amigos e eles sempre falam pra mim assim, Juliana, não se cobra tanto. Não se cobra tanto. Mas existe um problema. Eu poderia não me cobrar tanto mesmo. Só que não tem ninguém pra me cobrar. E se eu não me cobrar, talvez eu cobre em excesso, mas se eu não fizer, não tem ninguém pra falar assim, Juliana, você precisa fazer. A vida adulta é mais ou menos isso, é uma adolescência estendida. Onde você precisa ser responsável pelo que você faz, e pelo que você carrega, e pelas suas escolhas. Mas a gente continua ainda tipo, ai meu Deus, o que será que aconteceu? Eu não sei o que fazer.
Mas nesses momentos, você fecha os olhos e fala assim: eu posso não saber o que eu estou fazendo, mas o Senhor é comigo. Eu posso não saber o que está acontecendo, mas o Senhor é comigo. Eu posso não saber o que vai acontecer, mas o Senhor é comigo. Assim como Ele esteve comigo em todos os dias do meu passado. Até mesmo quando eu não estava com Ele, quando eu não escutava a voz dEle, Ele dizia para mim: você é minha. Eu te criei. Eu te fiz para mim. Eu te escolhi, te separei antes da fundação do mundo. Gente, isso é o suficiente para que você olhe e fale assim: eu fui escolhida antes de vir pra cá. Eu fui escolhida antes dos meus pais me escolherem. Que na verdade eles não me escolheram, né? Deus decidiu dar esse presentão pra eles. Mas enfim, eu desejo que o Senhor abençoe com vocês, né? Que Ele lhes dê um coração ensinado. Que os nossos ouvidos estejam sempre sensíveis a escutar a voz do Senhor, que fala com a gente em todo o tempo. Ai, Senhor, obrigada por mais um dia. Gente, olha, vou falar hoje porque para não falar assim, tá, que agora. Não, 2024 será extraordinário. Extraordinário, extraordinário. É um ano assim, ó, que você não vai saber, você não vai entender, mas você vai receber em nome de Jesus. E você vai ficar assim, era por isso? Então, que eu passei por tudo aquilo. Ai, gente, vocês não vão saber lidar. 2024 será um ano que você vai falar assim: como que tudo isso aconteceu? E vocês vão só agradecer e falar: meu, só Deus, não tem outro como Ele. E é isso, que o Senhor os abençoe, que Ele esteja com vocês agora no final do ano. Eu desejo que Ele abençoe a vida de vocês. E que Ele esteja com vocês em todos os momentos. Que vocês se lembrem dEle. Que vocês se santifiquem para se aproximar de Cristo, né? Eu tava lendo Êxodo, Levíticos e Números. Gente, não é divertido, né? Falar de números, falar de leis, assim, mas é necessário que a gente leia pra gente entender sobre a história. E o Senhor fala que Ele é santo, e aqueles que se santificarem, Ele se achegará, Ele se mostrará. Então, para que você tenha um encontro mais profundo com Cristo, não tem outro caminho a não ser a santificação, né? Você ir se arrumando, se transformando, se limpando, pedindo para que o Espírito Santo te ajude, testifique no seu interior o que você está fazendo certo e o que você está fazendo de errado, né? E, enfim, que o Espírito Santo esteja com vocês o tempo todo, que vocês sejam sensíveis à voz dele, que ele esteja com vocês no seu coração, na sua boca, nos teus pensamentos, que vocês consigam largar tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor. Não fique alimentando a sua cabeça com coisas inúteis. Não vai te levar para lugar nenhum. Que você possa aprender coisas novas com o Espírito Santo e dele, né? E é isso, gente. Um beijo. Uma ótima semana. Boas festas. Se der, eu apareço. Se não, tô aqui. Qualquer coisa, me manda mensagem, tá? Um beijinho. Amo vocês, meus irmãos. Desejo... Ai, Cristo, né? É isso. Um beijo.